Voltei rapidinho para atender uma dúvida de um seguidor nosso aí, que fez a seguinte pergunta: qual a diferença desse equipamento grande para esse equipamento pequeno aqui, como vocês estão vendo, para esse equipamento intermediário? Existe diferença na hora da entrega do chopp gelado? Existe alguma... essa daqui gela mais do que essa ou do que aquela? E a resposta para essa pergunta é não, tá, pessoal? Um equipamento grande, ele não gela mais do que esse equipamento pequeno aqui, ou até mesmo do que o equipamento intermediário. O que diferencia um equipamento do outro, tá, não é a temperatura que vai ser entregue, mas sim a quantidade de chopp que ela vai conseguir te entregar em determinado tempo. Então, o equipamento grande, que a gente chama essa máquina aqui de festival ou de festa, ele vai conseguir te entregar chopp gelado numa quantidade maior de tempo. Então, para grandes eventos, né, eventos intermediários, que precisam ali de uma alavancada maior da máquina, a gente costuma colocar um equipamento desse, ou até mesmo de outros que a gente tem espalhado aí pelo galpão, que são equipamentos profissionais, né? A gente chama de equipamentos profissionais porque eles conseguem te entregar um número maior de chopp por uma quantidade maior de tempo, diferente desse equipamento pequeno aqui, que a gente chama de hobby. Esse equipamento aqui, ele vai te entregar uma quantidade ali mais limitada. Então, não é um equipamento ideal para você utilizar em festas para bastante gente, né? Para grande número de pessoas. O intermediário, né? Como o nome já diz, intermediário, ele consegue ali oscilar, ali andar, tanto do lado do equipamento grande, né? Do festival, quanto do lado do equipamento hobby. Por quê? É um equipamento que atende grandes quantidades de pessoas, mas com uma portabilidade maior, porque a diferença, né, além da capacidade, é o tamanho. Às vezes a dificuldade de acessar a casa do cliente ou o evento, ou por conta de não ter uma energia compatível, isso eu falei lá no outro vídeo, isso é muito importante. Esses equipamentos profissionais são sempre equipamentos 220 e eles necessitam de uma energia extremamente ali, como é que eu posso falar? Uma energia extremamente organizada ali, justa, para que ele não oscile e venha a desligar, tá? Então, mais uma vez eu explicando aqui para vocês, esse equipamento aqui, o que diferencia esse equipamento daquele equipamento ali, que é o hobby, não é o chopp gelado, tá? Esse aqui ele vai te entregar, a gente chama temperatura de corte. A gente faz uma regulagem interna, tem um aparelho que a gente passa, sonda ali e faz a regulagem ali toda digital e a gente coloca esse aparelho para cortar ali mais ou menos sempre em menos 4,1, menos 3,8, dependendo do equipamento. E isso para todos os equipamentos, tanto para esse maior quanto para esse equipamento pequeno, quanto para os equipamentos intermediários. Então a temperatura de corte sempre vai variar assim, menos 4,1, menos 3,8, enfim. E ele vai te entregar o chopp ali no copo por volta de menos 2,8, menos 2,5, né, graus ali com o termômetro medindo, é isso que ele vai te entregar no copo. Não pode ser menos, por quê? Ah, mas o chopp ele não está tão gelado. Não é que não está tão gelado, é que o chopp, às vezes o cliente que de repente sai da cerveja e vai para o chopp, ele está acostumado a beber a cerveja lá naquelas cervejeiras menos 7,5. Então, a cerveja tem álcool, o chopp também tem álcool, e eles sofrem ali uma reação química que impedem dele congelar, beleza. Só que na cerveja é um processo diferente da chopeira. Se a gente colocar a chopeira regulada para menos 7,5 ou até mesmo menos 5,0 ou alguma temperatura dessa, o que vai acontecer? A máquina vai congelar. Então acontece muito de máquina congelar em evento, porque de repente desbalanceada, descalibrada, isso vai ali acontecendo. Então a gente tem uma temperatura ideal, que é padrão da fábrica, é padrão também
dos técnicos, né, que mexem no equipamento, sempre calibrar o equipamento nessa temperatura, que é a temperatura ideal do chopp. Nós que somos cariocas, né, nós aqui do Rio de Janeiro principalmente, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar a temperatura do chopp, por conta do costume com cerveja. Mas a temperatura ideal do chopp, dependendo da marca e também dependendo da qualidade dali do chopp, né, da fermentação, tem chopp que você bebe a -1, mas normalmente, eu vou falar que Colina e Brahma é 2 positivo para o chopp. Entre 1 e 2 positivo. Só que é difícil do carioca aceitar isso e a gente vai lá e dá uma forçadinha na máquina para a máquina poder te entregar realmente o chopp ali congelando. Né? Mas é o máximo que a máquina vai conseguir desenvolver de temperatura, porque se ultrapassar esse limite, ela vai congelar e aí vai bloquear todo o sistema e não queiram passar por um sufoco de máquina congelada. É uma situação extremamente difícil, a máquina demora muito tempo para descongelar, tá? Então, essa dúvida aí, tá, Edson? Está respondida a sua dúvida. O equipamento não tem diferença em relação a um gelar mais e o outro gelar menos. Aproveitando esse gancho aí mais uma vez, falar que o equipamento 220, ele gela igualzinho o equipamento 127. Não tem diferença nenhuma, mas eu quero um equipamento 220 porque me falaram que o equipamento 220 gela mais. Não gela. É a mesma mecânica, é o mesmo princípio, é a mesma temperatura de corte, é a mesma proporção ali de temperatura para ambas as voltagens. O que diferencia um equipamento do outro é a capacidade de entrega, não é a capacidade de temperatura. Então, o equipamento grande é a mesma coisa do equipamento pequeno, do intermediário. O que vai diferenciar é a quantidade de chopp que ele vai conseguir te entregar em uma determinada quantidade de tempo. Então, se esse cara aqui, se essa máquina zona aqui grande, ela consegue te entregar 200 litros hora, que vou falar assim, a grosso modo falando, pô, ela vai atender uma festa com 200 pessoas, 150 pessoas, pode fazer fila nessa torneira e pode fazer fila nessa outra torneira aqui também, que ela vai estar com a mesma temperatura durante um bom tempo. Já essa máquina não vai conseguir fazer isso. Por quê? Ela é limitada. Dentro de cada equipamento desse, existe um compartimento chamado boiler, tá? Pelos técnicos, né? As pessoas que mexem em chopeira, né? Os mecânicos de chopeira, os profissionais de chopeira, existe um componente aqui dentro chamado boiler. E o que é o boiler? O boiler nada mais é do que um compartimento aonde a serpentina fica mergulhada dentro ali dos gases, ali do gás, né, do óleo. E essa serpentina, o chopp não tem contato, obviamente nem com esse gás e nem com esse óleo. E dentro desse compartimento faz ali a função de gelar. Então, esse equipamento aqui, por ele ser maior, o boiler dele é maior. E, consequentemente, a quantidade de chopp que vai estar dentro do boiler também vai ser maior. Diferentemente desse equipamento pequeno, que vai ter um boiler bem reduzido. Então, a quantidade de chopp que vai estar ali dentro gelado também vai ser pequena, né? O intermediário também vai ter uma capacidade diferente dessa daqui. E outros equipamentos. Então, você imagina uma chopeira gelo, tá? A chopeira gelo, uma outra coisa também que eu quero ressaltar aqui. Equipamento a gelo não é o vilão dos eventos, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Equipamento a gelo, na verdade, para quem entende de chopp, é um equipamento sensacional e fantástico. Porque não depende da luz, a luz pode oscilar, pode ter qualquer problema, mas sem chopp você não fica. O problema do equipamento a gelo é que muitas das vezes as pessoas, elas contratam uma empresa ou uma pessoa para colocar o chopp e essa pessoa não se atenta e nem se preocupa em saber quantas pessoas vão beber. De repente a pessoa coloca um equipamento a gelo pequeno, tá?
Para uma quantidade de gente muito grande, obviamente o equipamento só vai espumar, vai dar dor de cabeça e aí vai acabar com o evento de vocês. Mas agora, quando o equipamento a gelo é bem calibrado, né, um equipamento a gelo proporcional para o tamanho do seu evento, para a quantidade de pessoas que você quer atender, olha, fica lindo. Vocês não sabem a satisfação que é ver uma chopeira a gelo funcionar. Não tirando o mérito nem o crédito dessas feras brabas aqui, mas é porque ultimamente a gente tem tido muito problema com energia elétrica. E às vezes a gente vai em salão de festa, ou sítio, ou alguns lugares que as pessoas querem dividir muitos componentes para a mesma instalação elétrica. E aí uma máquina dessa aqui, extremamente potente, que exige uma energia completamente adequada, divide a tomada com uma fritadeira. É o início do problema, né? Ali a história vai começar a se complicar. Então, às vezes, um carregador de telefone interfere no funcionamento dessa máquina aqui. Uma caixinha de som já é o bastante para desligar o equipamento. Então, pessoal, a resposta aí para o nosso seguidor, a pergunta dele de equipamento gela mais ou gela menos? Não, gela igual, gela exatamente igual. A diferença é que esse aqui gela mais quantidade e te entrega mais chopp gelado durante muito mais tempo do que esses outros aqui. Então, cada um na sua função. Se a empresa que for te atender, ou o técnico, ou ali a pessoa que vende chopp for te atender, estiver atenta a essas questões, de saber, de se preocupar, igual a gente aqui da Ped Chopp, né? Eu sempre falo, a minha equipe é muito atenta a essas questões. Eles, tanto a pessoa que vai te atender ali no escritório, ali, fazer toda ali a avaliação, quanto o técnico que vai te entregar lá, eles não vão somente chegar lá até você e vão largar o equipamento e vão embora. Não, eles vão querer escutar a tua história. Vão falar o seguinte: como é que vai ser a festa? Para quantas pessoas? Ah, para tantas pessoas. Ó, esse equipamento aqui não vai te atender. Eles já andam com equipamento reserva justamente para esse tipo de situação. Então é isso, gente, para o vídeo não ficar longo, sem mais delongas. Resposta aí concluída: não gela mais do que esse e nem do que esse. Gelam exatamente iguais, a diferença é o tempo de entrega e a quantidade de entrega de cada um. Tá bom, pessoal? E mais dúvidas, entra lá no direct, deixa a sua pergunta lá pra gente no nosso Instagram, faz aí um comentário, que a gente está aqui para poder tirar as dúvidas. E mais uma vez eu falo, para a gente aumentar e fomentar, né, o número de adeptos do chopp, que é um mercado que está crescendo a cada dia, e a gente quer fazer parte dessa história. A gente aqui da Ped Chopp, a gente não vende chopp, a gente vende serviço. A gente está preocupado em te entregar um serviço de qualidade para a gente poder te entregar sempre. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí e até o próximo vídeo.